Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 29 de abril de 2024 e este é nosso episódio número 1090. A empresa de hoje é a Aliança Sonai. A Aliança Sonai BR Malls é um grande conglomerado de empresas de shopping, né? Que foram se fundindo, uma comprando a outra, uma confusão. Bom, nunca fui investidor nessa empresa. Tentar entender aqui por quê, né? Se olhar aqui, os números que nós temos são até o fim de 2022. Uma empresa que tinha uma dívida sobre patrimônio de 0,39, tranquilo, e um passivo sobre patrimônio de 0,56, muito tranquilo. Sempre olhado isoladamente, sem se embrenhar na estrutura desses números, ou seja, como é que é valorado, né? Como é que é apreciado, como é que é calculado o patrimônio, etc e tal. Bem assim, rasteiro, tá? Notem que eu não tenho muitos anos de lucro anotados, uma confusão, mas o que aparecia aqui, olha, é que é uma empresa que custava 10 bilhões e tinha esse lucro médio de 170 milhões, ou 200 aqui se for considerar a inflação. Ou seja, para o lucro obtido nesses parcos 6 anos que eu anotei, a empresa parecia cara, né? Ou então teria que ter fortes razões para se acreditar que ela vai muito melhor no futuro do que ela tem ido. Outra coisa é difícil mesmo, né? Você fazer uma análise de empresas que estão se fundindo. E aí quando o preço está meio assim, muito acima dos lucros passados, aí eu tendo a não me meter, porque como é que eu vou saber, né? Beleza. Agora nós vamos pegar os números de 2023. Não é essa, né? Cara, se for essa... Eu nem tô por dentro disso, tá? Não é isso não. Aliança... é isso mesmo. 14 de agosto de 2023. Tá. Percebam aqui, ao vivo... Quer dizer, ao vivo não é ao vivo para vocês, mas... Que eu nem sabia que agora se chamava Alas, tá? É isso, assim, esse é o meu nível, tá? De estar por dentro de todas as empresas. Não é muito, eu tenho outro emprego, tá? Eu ganho a vida mesmo, investidor, mas ainda daqui a um tempo, tá? Então, eu não tenho 8 horas por dia para estudar investimento. Tá? Ainda assim, olha os resultados aí na descrição. É interessante como é possível ir bem, desde que a gente saiba isso. Olha, não sei, quando a gente não sabe, não mexe, sacou? Naqueles raros casos que a gente sabe, aí a gente dá uma investida. Bom, tá tudo meio confuso, eu nem confio tanto que esse balanço necessariamente converse com esse, a gente vai tentar entender. 19. Então o que eu vou fazer é o mesmo de sempre, né? Pegar do ano, pegar os números aqui. Então, patrimônio líquido consolidado, 15 bilhões 105. Então, salta aos olhos aqui que o patrimônio praticamente dobra, né? 15 bilhões 105. Vamos ver se faz sentido aqui. Então, isso aqui, ó, dá motivos para acreditar que nós estamos falando 7.810, 7.877. Justamente isso. Então, nós estamos falando da mesma empresa, né? Da mesma empresa evoluindo aí ao longo dos anos. Passivo. Então nós vamos somar o circulante, neste caso 2 bilhões e 137, com o não circulante, nesse caso 10 bilhões e 417. Total 12 bilhões e 554. Observem como o passivo aqui triplica quase, né? Então o patrimônio dobra e o passivo triplica. Por quê? Não sei, devem ter comprado alguma outra empresa aí, né? Sei lá. Estou olhando aqui agora eventuais dívidas. Então, aparentemente, essa linha aqui vai ser... É diferente porque tem, além de empréstimos e financiamento, CCI,
CRI, mas isso é dívida mesmo, né? Que ele deve ter emitido certificados de créditos imobiliários, CRI. Espera, deixa eu ver aqui. Não. CRI investimento. Deve ser certificado de recebíveis. Eu passei no. Isso mesmo. Eu passei naquele certificado da Ambima, né? O CGA. Cujo nome nem eu estou me lembrando. E não me lembro disso aqui, porque renda fixa não é meu forte, como diriam os americanos. De todo modo, olha, 636 milhões, mais de longo prazo, pagável, né? 5 bilhões e 42. Então, 5 bilhões e 678. A dívida sobe, não dobra. Vamos ver os resultados aqui. Ó. Olha que legal. Dívida sobre patrimônio cai uma casa centesimal aqui. E o passivo sobre patrimônio sobe, mas não chega nem muito próximo de 1.0. Então, isoladamente, ingenuamente, simplisticamente, está tudo tranquilo aqui. Ativo circulante. A gente vai pegar a liquidez corrente agora. 3 bilhões e 824 divididos pelo passivo circulante. 2 bilhões e 137. Mentalmente, quando eu faço essa conta, eu também faço a subtração. Aqui a gente fez a divisão. Então, 1,79. Agora, a subtração aqui, ó, 3.800 por 2.100. Então, assim, 1.700, né? Às vezes, essas empresas podem estar vendo, nesse caso, o equivalente a 1.700 ou menos. Ou seja, por menos dinheiro do que o capital de giro simplista, assim. Aí você fala, caramba, essa empresa começa a ser barganhas, né? Possíveis. 1,79. Bastante interessante observar que a liquidez corrente era muito melhor em vários anos aqui. E desses 5 que eu anotei, essa é a menos boa. Mas não tem nenhum problema aqui. Receita, 2 bilhões e 712. Então, esse salto de receita no ano, de tipo assim, 1,5 vezes, né, de ganho aqui, ou seja, quase que triplica. Bom, primeiro que dá a entender que ela comprou alguma coisa, né? Não existe muito esse mistério. Vamos lá. Allianz adquire. Deve ser o próprio BR Malls, né? Eu só não lembro quando foi isso. Não, essa aqui quando virou Allianz Sonai. Olha que louco, né? Allianz, Sonai Sierra. Essa fusão foi em 2019, isso aqui já estava há um bom número de anos olhando essas empresas, tá? Allianz compra BR Malls. Vamos ver de quando é isso. 29 de abril de 2022. Allianz Sonai compra. Vamos ver se comprou mais outras coisas. Não sei, tá? Também assim, não vou ficar aqui. Depois a gente vê aí. Se você souber, se quiser deixar no comentário. Porque se os números não tiverem assim, de uma maneira aproximada, interessante, cara, depois eu vou saber outras coisas, né? Enfim, lucro. 3 bilhões 494. Olha que doideira. Então assim, ela vinha ali, ó, 100, 60, 200, 300, de repente 3 bilhões e meio, né? Então assim, você vê, é uma análise complicada, né? Porque, e aí, né? De onde veio isso? Qual a chance de se manter? Mas, enfim, pode ter alguma coisa aqui, né? Finalmente, fluxo de caixa líquido, fluxo de caixa livre, tá? Então vai ser a soma do caixa operacional, 1 bilhão 442, mais o de investimento, 360. Então, 1 bilhão 802. Não tão impressionante quanto o lucro, mas da mesma forma muito superior a qualquer outro ano aqui. Então, vou atualizar as médias para que elas contemplem 7 anos. Não, já foi. Retroativos de 2023.
Nós temos os múltiplos, os preços sobre lucro, preço sobre fluxo de caixa livre, mas esse preço, ou seja, capitalização de mercado, está desatualizado. Então vamos lá. Alus, Market Cap, Yahoo Finance. Está dando aqui 11 bilhões 765. Então, subiu um pouco aqui. Assim, para muitos anos nem é tão pouco, tá? Subiu aí uns entre 15% e 20%, né? E aí os múltiplos ficaram assim, ó, 17,42. Aqui o preço sobre o fluxo de caixa livre, isso aqui antes de calcular, antes de adaptar pela inflação. E 29,67, preço sobre o fluxo de caixa livre depois de ajustar pela inflação, o que é muito importante. Isso aqui é um pouco irrelevante, né? A pessoa tem nem... Não sei. Às vezes é bom olhar esse número para ver qual é o peso lá do passado mais remoto, né? Nesse múltiplo. Porque às vezes assim, caramba, mas se os melhores resultados são há 10, 8, 7 anos atrás, e aí, né? Vou deixar aí, porque eu pensei em tirar. Tá, o que pensar aqui? Olha, eu não me interesso tanto por essa empresa assim a princípio, tá? Porém, se eu tivesse mais tempo, eu olharia. Por quê? 12 bilhões e ela lucrou 3,5 ano passado. Então assim, não dá nem 4 anos, né? Então se os lucros dela forem ficar nessa casa aqui, poxa, tem coisa, né? Ao mesmo tempo, né, nós temos umas 300, 400 empresas brasileiras, para não contar os BDRs e tal, fora outros veículos, né? E assim, às vezes você vai ter empresas que têm um resultado mais sólido, mais assim, compreensível, né? E que ainda estão mais baratas, que estão múltiplos mais baixos, muito mais baixos. Então, é isso, assim, para que, né, fazer mecanismos barrocos de chegar à conclusão? Não, vai no simples, tá? O setor de shoppings também, né, um setor que vai ser bem interessante ver no futuro. Não sei, não vou me meter a prever aqui, mas quando a gente pensa no Mercado Livre, né, a gente compra tudo lá e não sei o quê, shopping vai triplicar, né, de presença nos próximos 10, 20, 30 anos? Não sei, né? Uma coisa é certa, tem muita cidade menor que ainda vai absorver shopping. E o Brasil, cara, o Brasil é muito rarefeito de pessoas, né? Ainda tem muita coisa, a gente mal começou, a gente nem começou. O Brasil nem nasceu. Então, pensando assim, tem muito potencial, né? Você vive, como eu vivi, por sorte, na Itália, né? Nos lugares com mais densidade, assim. Enfim, é um país com milhares e milhares e milhares de anos de povoação estruturada de uma maneira mais próxima à nossa, né? A europeia mesmo, né? Porque tem outras estruturas aqui indígenas e tal. Mas assim, lá tem muito mais tempo, né? O Brasil ainda tem muito para crescer, né? Mesmo shopping, tudo isso. Ainda assim, né? Não, vou olhar outras empresas nos próximos episódios. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.